Boa noite, pessoal. Um grande prazer estar aqui com vocês. Muito bom estar pegando um pouquinho de tempo aí da vida de vocês para falar sobre essa parte tão importante de pesquisa, que é a análise de dados, que é a estatística, análise exploratória, enfim, que muitos de vocês acreditam que é um bicho de sete cabeças, mas não precisa ser de jeito nenhum. E eu tô aqui para desmistificar esse caminho para vocês, tá bom? Então, vamos começar a primeira aula de hoje aqui nesse congresso maravilhoso aqui, é sobre análise de dados para vocês pesquisadores, tá? E antes da gente começar, eu vou me apresentar para vocês entenderem de onde eu venho, o que eu faço e por que a estatística é tão importante. Então, prazer, meu nome é Regina, sou cientista de dados da startup BES, sou pós-graduada em estatística, pós-graduada em inteligência artificial pela FIAP, tenho mestrado em fisiologia clínica e experimental pela UERJ, e apesar de eu ser cientista de dados há 5 anos já, eu fiz uma leve transição de carreira. Eu tenho graduação na área de saúde, eu tenho uma graduação em odontologia, então fiquem tranquilos que eu entendo muito bem sobre pesquisa no âmbito da saúde, no âmbito da biologia molecular. Então, todos os exemplos que eu vou trazer aqui são voltados para a área da saúde e principalmente voltados para o que vocês vão trabalhar no dia a dia, as situações que vocês vão encontrar no dia a dia, seja para defender tese, trabalhos, seja para fazer pesquisa no campo de vocês, como vocês são pesquisadores, então vai ser muito importante aí, super prático para o dia a dia. Bom, quero convidar todos vocês a me seguirem no Instagram, @Regina de Dados, e a minha empresa, a BES, bes.tech, que lá vai ter muita dica boa para vocês fazerem a análise de dados de vocês, tá bom? Então vamos começar? Vamos nessa? Vamos entender primeiro qual é a diferença entre você analisar os dados, que agora está na moda falar de análise de dados, e o que é a estatística. Quando a gente fala de análise de dados, a gente está falando de uma boa coleta, a gente está falando de organizar os seus dados, saber organizar. Então, saber colocar ele numa planilha da forma correta, ou então num banco de dados mais tradicional, que utiliza SQL, tá? Você falar de análise de dados, você está falando sobre identificar e saber quais são os seus objetivos e quais são os dados que você vai coletar para conseguir defender os seus objetivos ou comprovar os seus objetivos e hipóteses. Análise de dados também significa delineamento, que é uma coisa que eu noto nesses 5 anos que vocês erram bastante. O que é o delineamento do estudo? É você saber para que você está fazendo a tua pesquisa. E você saber quantas pessoas ou quantas unidades amostrais você vai coletar. Então, pode ser pessoa, pode ser dente, pode ser planta, pode ser animal, pode ser metro quadrado, pode ser uma fatia de solo, pode ser número de placas que você vai trabalhar, de réplicas, né, que você vai utilizar para você estudar uma bactéria em específico, tá? Então, vocês precisam entender qual vai ser o N amostral ideal, qual vai ser a metodologia ideal para vocês, tá? Então, se você está trabalhando com um questionário, como que você vai passar esse questionário? Vai ser antes e após uma intervenção que você vai tratar, que você vai trabalhar ali, né? Esse questionário, ele está bem feito, ele está bem escrito, ele está validado, ele passou pelas técnicas de construção de questionário estatístico, tá? Para quem quiser, lá no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, tem aulas gratuitas, 100% gratuitas sobre questionário, quem está fazendo questionário, tá bom? Porque existe uma literatura própria para isso. Quando a gente fala de análise de dados, a gente está falando também de visualização. Quais gráficos você vai conseguir criar e mostrar os resultados da sua pesquisa, né? Qual é o público que você tá trabalhando? É um público mais leigo? É um público mais técnico? Existem gráficos específicos para cada público.
E por último, a gente fala de testes estatísticos, que nem precisa ser um teste estatístico muito rebuscado, pode ser só uma estatística descritiva, né? Que nada mais é do que você calcular a média, mediana, você calcular a frequência e etc. Tá? Quando a gente fala de estatística mesmo, a gente está falando de matemática, a gente está falando de modelo estatístico, a gente está falando de testes de hipótese. Tá? Então, notem que elas são análise de dados e a estatística, elas podem caminhar paralelamente em alguns momentos, tá? Mas elas também elas têm uma interseção entre si, tá? Porém, você nunca vai ter uma boa estatística se você não tem uma boa análise de dados. Isso aqui não existe. Se você não coleta bem, se a sua amostra é insignificante, se os seus objetivos não batem com os dados que você coletou, não tem como fazer milagre. A sua estatística vai ficar ruim, sim, tá bom? E a gente vai ver cada um desses tópicos ao decorrer, tá? Então vamos para os objetivos. Gente, a seção de objetivos, seja o geral ou específicos que vocês trabalham, é a seção mais importante que tem para a parte estatística. Porque para cada objetivo, você vai fazer um teste estatístico diferente. Geralmente é assim, tá? Ou você faz um teste estatístico diferente, ou você só muda a variável. Então, eu trouxe aqui um exemplo, ó. Primeiro, eu quero caracterizar os principais fertilizantes utilizados aí na agricultura familiar. Quando tem essa palavrinha caracterizar, eu estou falando de estatística descritiva. Eu só quero saber, eu quero conhecer aquilo que eu acabei de coletar. Então, eu vou calcular a média, a mediana, eu vou calcular as frequências absolutas e relativas. Já aqui no meu segundo objetivo, eu quero avaliar o efeito de diferentes tipos de fertilizantes orgânicos na qualidade do solo. Aqui, por exemplo, eu posso fazer uma regressão logística. No terceiro objetivo, eu quero comparar a eficácia dos fertilizantes em relação à fertilização química tradicional por meio de análise estatística. Aqui eu posso fazer um teste T. Então, para cada objetivo, eu vou ter um teste específico. E a gente vai ver cada um desses testes mais para frente. Então, esse slide é importante para quê? Para vocês saberem já como começar a pensar na estatística assim que vocês abrirem o projeto de vocês. Abriu o projeto, vai para a área de objetivos, destrincha cada um dos objetivos e vai mapeando qual teste estatístico você vai fazer, tá? No final desse curso aqui, você já vai saber quais são os testes e você vai lá no seu objetivo e escreve. Tudo bem? Então, o objetivo de vocês está em mãos, então tragam o objetivo de vocês do projeto para essa aula aqui, tá? E já vai tentando trabalhar aí com similaridades, tá bom? Agora vamos para a parte importante, que é o banco de dados de vocês. Gente, essa parte aqui eu acho que é uma das mais importantes para vocês conseguirem resultados bons e interessantes para botar no artigo, na pesquisa, na revista de vocês, tá? Primeira coisa que vocês têm que seguir com uma boa coleta de dados. Padronização. Vocês precisam aprender a padronizar informações, tá? O que é uma informação? Informação é algo desestruturado. Ou seja, se eu te pergunto como que eu chego na rua X, você vai me dar uma informação. O que é essa informação? Você vai falar, ó, você segue reto, vira à direita e depois, quando chega perto do posto, você vira à esquerda. É uma frase completa. Informação não é igual a dado. O que é dado? Dado segue uma padronização. E a gente vai aprender como que faz isso, tá? E é muito importante vocês saberem o que não é um banco de dados. Vou dar um exemplo. Aqui é um Excel, tá? Aqui eu acabei de abrir o Excel. E nota que nessa pesquisa aqui, a pessoa está tentando estudar solo, tá? Então, ela tem um bloco 1 e ela tem um bloco 2, tá? Nesse bloco 1, existe muita incidência de chuva.
No bloco 2, que é um outro tipo de solo, existe muita incidência de sol, tá? E olha como que ela coletou a quantidade, né, de micro-organismos que iriam surgir nesse bloco. Ela colocou aqui 3,6, 3,7, depois 3,4. Vocês estão notando que eu tenho uma diferença? Aqui eu tô coletando com ponto, 3,6, né? O meu número decimal vem depois de um ponto. Aqui na minha terceira linha, o meu número decimal vem depois de uma vírgula. Isso aqui já ferrou com toda a análise de vocês logo de início. Por quê? Isso aqui, quando a gente passa no software, eles são verificados de formas diferentes. Então, os dois primeiros, eles passam no software como se fosse uma variável nominal, ou seja, isso aqui parece um nome, como se fosse Maria e João, tá? E o terceiro, ele passa como um número. Mas o software, ele identifica essa coluna F aqui como um todo. Então, geralmente, quando você vai passar isso aqui num software, num Jamov, num SPSS, no R, isso aqui dá erro, essa variável aqui dá erro. Ou então você fica com valores vazios, ele mesmo torna esses valores vazios automaticamente, porque o preenchimento aqui está incorreto. Então, como que você preenche esse tipo de erro, né? Conserta esse tipo de erro? Usem decimais apenas ou com ponto ou com vírgula. Vocês precisam seguir, novamente, um padrão, tá? Ou é ponto ou é vírgula para números decimais. Tudo bem? Muito importante. Se a gente está falando de banco de dados em Excel, que é a forma mais fácil de você coletar dados hoje em dia, tudo precisa vir em uma única aba no Excel. Nada de tentar coletar dados com abas diferentes. Está vendo esse exemplo aqui de um exemplo real, tá? É que eu ocultei aqui as variáveis. Mas você vê que eu tenho 3 coletas aqui. Cada coleta está numa aba diferente. Você vai ter uma grande surpresa quando você for analisar esses dados, que é o seguinte: você vai ter um retrabalho de reorganizar tudo de novo, só que em uma única aba, tá bom? Nenhum software estatístico vai ler isso aqui que foi feito, que são em 3 abas diferentes. Você tem que ter, novamente, um padrão de coleta, tá bom? Esse aqui é um outro exemplo, tá? Um exemplo real, eu também ocultei aqui os dados, mas olha só, quando a gente está falando, né, de pacientes, aqui era uma pesquisa para saber o número de lesões que estavam na maxila, aqui nesse osso aqui da parte de cima, e na mandíbula, aqui nesse osso na parte de baixo. Era só isso, tá? Saber o número de lesões. E esses valores aqui é o tamanho, são partes do osso. Cada X é uma lesão. Então, em vez da pessoa colocar apenas o número 1, ou número 2, ou número 3, ele botou quantidade de X. Isso aqui jamais será lido em algum software estatístico. Então, aqui ele teve um trabalho para coletar e ele vai ter um trabalho imenso para padronizar de acordo com a entrada de softwares estatísticos. Tudo bem? Então, por favor, não façam isso aqui também. Esse aqui é um outro exemplo, tá? Esse banco aqui tem código de cores, que é algo muito comum também que eu vejo e vi durante esses 5 anos. Que é o seguinte: vocês criam um código para falar, por exemplo, foi diagnosticado com a doença, aí bota tudo de vermelho. Não foi diagnosticado, aí bota tudo de azul. Paciente foi excluído do estudo. Se ele foi excluído, não era nem para ele estar ali, né? Mas aí vocês botam lá, sei lá, de verde. Enfim, cor não entra em análise estatística. Cor não tem nenhum significado a não ser dentro de um gráfico. Mas aí você está criando um gráfico, você não está montando o seu banco de dados ainda, tá bom? Vamos nessa, então. Vamos lá, passou. Exemplo. Isso é um exemplo real também, tá? Aqui a gente tem uma variável chamada tempo de germinação. Então, quanto tempo levou, né,
para aquela semente germinar. E aí, eu tenho aqui alguns dados, ó, 30, 2, 10, né? Vamos fingir que isso aqui está em dias. Então, uma semente levou 30 dias, outra 2 dias e outra 10 dias. Só que aqui eu tenho um código de cor. E eu descobri, ó, que o vermelho significava não germinou, azul, é espécie de teste e amarelo é espécie selvagem. Ou seja, essas cores aqui são uma outra variável. Dessa forma, se você colocar no software, vai rodar alguma coisa? Vai te dar algum insight? Não, não vai te dar. O que que você precisa fazer aqui? Você pega essas informações que você colocou num código de cor e você vai criar uma nova coluna. Nesse caso aqui, a gente podia colocar como grupo. Então, grupo foi, esse aqui, no caso, não germinou, então essa informação é importante. Nessas duas próximas linhas é do grupo espécie de teste. Na linha de baixo é não germinou. E na última linha é o meu grupo espécie selvagem. Pronto. Então, aqui eu tenho duas colunas com duas variáveis diferentes em que eu consigo rodar uma análise estatística. Tá bom? Olha lá, aqui é para vocês verem como ficaria, né? Então, aqui eu ainda dei uma melhorada. Além de colocar espécie ou grupo, ainda tinha uma outra informação, que é germinou ou não germinou? Né? Você pode levar isso além. Então, só esse código de cor tinha a espécie, se era teste, se era selvagem, ou se ele germinou ou não. Então, tem não e sim, sim e não. Então, aqui eu tenho três variáveis distintas e apenas desta forma eu consigo rodar uma estatística, ou seja, cada variável fica em uma coluna do Excel e cada unidade amostral, esse é um nome bonito para falar sobre o que você está estudando. Então, se você, nesse caso aqui, está estudando semente, cada linha vai ser uma semente. Regina, eu não estou estudando semente, eu estou estudando um grupo de sementes. Então, eu recebo um saquinho de semente e eu tenho saquinho número 1, número 2, número 3, número 4. Beleza, então sua unidade amostral é saquinho de semente. Então, cada saquinho vai ser uma linha dentro do seu Excel. E assim por diante. Regina, eu trabalho com bactéria. A bactéria a gente cultiva em unidade de milhão, né? Beleza, a sua unidade amostral não é a bactéria, são os poços em que você está trabalhando, são as replicatas que você está trabalhando. Então, cada replicata é uma linha diferente. Tudo bem? Tá? Ainda tem uma outra forma de vocês coletarem dados. Vocês podem anotar realmente como esse dado ele é coletado, ou seja, germinou? Sim. Germinou? Não. Espécie é teste selvagem? Você escreve isso. Até aí tudo bem. Mas existe outra forma de você codificar variáveis que a gente chama de variáveis categóricas, ou seja, são categorias ou variáveis nominais, em que são nomes, tá? Um exemplo muito prático disso é quando você está trabalhando com diagnóstico num laboratório de pesquisa. Então, imagina a quantidade de diagnóstico que um laboratório de pesquisa tem. Às vezes fica muito complicado de você digitar, porque se você digita muitas vezes, você tem uma chance muito alta de errar um caractere. Se você errar, gente, um caractere, ele já considera como se fosse uma outra categoria. Vou te dar um exemplo aqui. Olha aqui para o lado esquerdo. Eu tenho aqui escrito duas vezes teste. Se eu coloco um T maiúsculo aqui na frente, isso aqui já é outra categoria. São dois testes diferentes, tá? Então, quando você está trabalhando com categorias muito extensas, diagnóstico é uma delas, então imagina um laboratório de pesquisa. Você tem o quê? Mais de 50 tipos de diagnóstico? Dessa forma, às vezes é mais fácil para coletar o dado, é mais fácil você codificar ou enumerar esses diagnósticos. Então, carcinoma é um, adenocarcinoma é dois, e assim por diante. Tudo bem? É como foi feito aqui nessa imagem aqui ao lado, em que eu tenho o número, o código das espécies e o código de sim ou não, germinou ou não, tá? Entretanto, pessoal, falando de forma prática para vocês, se vocês têm
um banco de dados muito curtinho, tem no máximo 40 linhas, 50 linhas, e você só está trabalhando com informações de sim ou não tem nenhuma necessidade de codificar, tá? Não tem mesmo. Aí você só vai estar gerando retrabalho para você e mais chances de errar, tá bom? Mas se você tiver muitas categorias e um N muito extenso, então, sei lá, 3.000, 4.000 linhas, aí é melhor você codificar quando você está trabalhando com variável nominal, tá bom? Então, como eu falei para vocês, aqui por escrito, ó, quais são as indicações para você codificar? Quando você tem mais de uma pessoa coletando, isso é muito importante. Geralmente, né, em laboratórios de pesquisa, você divide essa função entre 3, 4 pessoas. Se você tem muita gente coletando, é melhor você já levar pronto um código para coleta, porque senão você vai ter um erro de digitação muito grande. Cada um vai querer coletar de uma forma diferente. Então, para você não ter viés na sua coleta e você não desperdiçar N amostral, que é algo muito valioso, às vezes, quando você tem mais de uma pessoa coletando, é interessante você codificar. E quando você tem muitos dados, aqui eu coloquei um exemplo de mais de 300. Mas eu já vi gente que não codificava com 300, codificava só lá quando passava 1.000, tá? Vai mais da segurança de vocês, tá bom? E se eu estou falando de códigos, estou falando de dicionário de variáveis. O que que isso quer dizer? Mas é do que um documento que você vai escrever sobre o que significa cada uma das suas variáveis e, se elas forem codificadas, o que significa cada código. É interessante você não só colocar o significado, mas é interessante você colocar como você coletou esses dados. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Será que ele vai? Ele vai, gente? Epa, pronto, voltou. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de dados do Open Data SUS. Vocês podem coletar eles tranquilamente, se vocês quiserem testar, fazer algum tipo de treino, ou até utilizar para sua própria pesquisa, tá? São dados diretamente do governo, completamente abertos, e com bastante rigor estatístico para coleta de dados, tá? Então, nota aqui, em cada banco de dados, nesse caso aqui, a gente está vendo um banco para casos de síndrome respiratória aguda grave. Então, foi um banco de dados muito utilizado para quem estava estudando COVID, tá? Notem que nós temos o nome do campo, isso aqui é um dicionário de dados. Então, nós temos o nome do campo, o tipo de dado que tem ali. Então, varchar é um tipo de campo numérico. Aqui eu tenho um tipo de campo, ó, date, que é data. E como que está essa data? Primeiro vem o dia, depois vem o mês, depois vem o ano. Categoria, isso aqui para variáveis que eram multicategóricas, né? Como diagnóstico, por exemplo. A descrição, então, aqui ele descreve, ó, número do campo é o número do registro. Quais são as características desse campo? Ó, é um campo interno, é um número sequencial gerado automaticamente pelo sistema. Então, notem que aqui existe uma explicação de como esse dado ele é gerado. E como o dado ele vem quando você baixa a planilha. Ele vem também, o nome ele vem codificado, ele vem como NU underline notific. Isso serve muito para bancos muito grandes, tá? Em que aqui você tinha mais de 200 variáveis. Se você tem no máximo 20, 30 variáveis, você não precisa codificar até o nome, tá? Mas é interessante você criar um dicionário para você também não se perder, ainda mais se você vai coletar seus dados em momentos diferentes. Então, você vai fazer um tratamento e só depois de 2, 3 semanas que você vai coletar o restante dos seus dados, né? Então, é importante você deixar escrito para você não esquecer, tá? E é muito importante a gente falar também do tipo de formato de dados, tá? Isso é bem importante. Quando a gente fala de formato, existe o formato de tabela, que é como a gente mostra uma tabela, e o formato long, que é o formato que a gente coleta esses dados.
Então, nesse formato aqui que eu coloquei como formato resumido, esse aqui é um formato de tabela normal, tá? Ou seja, eu tenho aqui a quantidade de sementes que germinaram, tá? E que eu testei, que foram 20, tudo bem? E aqui eu tenho uma quantidade de que foi germinada e que também eram selvagens. Ok. Aqui eu tenho algo resumido, como se fosse uma tabela comum. Quando eu falo no formato long, quer dizer que eu vou coletar unitariamente a informação de cada unidade amostral vai em uma linha, vai em uma linha. Ou seja, vocês estão notando que aqui eu não tenho número nenhum, eu não tenho contagem aqui. Aqui eu tenho apenas o meu N, que é o meu registro, essa coluna aqui que está vazia, é o meu registro, então N1, N2, N3, N4, para eu não me perder na minha coleta. E eu tenho as características por linha. Então, aqui eu tenho uma semente que foi de teste e ela germinou. No outro, é uma selvagem e não germinou. E assim por diante. Aqui no formato resumido, eu já fiz a contagem de de cada uma dessas espécies. Ou seja, esse formato aqui é o formato de tabela comum. Nesse tipo de tabela aqui, você não consegue rodar uma estatística. Se você coleta os dados assim, você já sai contando, e aqui você não consegue calcular uma estatística. Aqui você não consegue fazer um teste de hipótese se você colocar os seus dados dessa forma em um software. Por quê? A gente trabalha dentro da estatística com algo chamado de variabilidade. Se a variabilidade é porque ele varia. E se varia é porque tem mais de uma informação. Então, a gente precisa sempre de dados no formato long. Ou seja, com cada coluna significando uma variável, um tipo de variável, e cada linha significando ou coletando dados da sua unidade amostral. Tudo bem? Beleza. Então vamos passar. E quando a gente fala de formato long, tá? A gente pode falar também do grupamento. Então, por exemplo, aqui nessa primeira tabela, eu estou falando, nessa primeira coluna da primeira tabela, eu estou falando sobre os N's, né? Ou seja, o número de registro. Registro número 1, número 2, número 3, número 4, tudo bem? Entretanto, nessa segunda tabela daqui, eu não tenho mais os números. Aqui eu tenho a identificação do bloco. Bloco 1, bloco 2, bloco 3. O importante é você saber identificar, tudo bem? E aqui nesse último eu tenho o lote. Não tem mais bloco também. Eu tenho lote. Então, eu tenho lote 1, lote 2. O importante é você saber identificar qual é a sua unidade amostral, tá? A minha unidade amostral aqui nessa última tabela é um lote, na segunda tabela é um bloco de terra, tá? E nessa primeira aqui, não sei qual é a unidade amostral. Eu estou apenas colocando o número do meu registro. Pode ser o número da minha placa, pode ser o número da minha réplica, pode ser o número do meu paciente e assim por diante. Tudo bem? Vamos então falar de unidade amostral? Que isso é uma coisa importante, vou fazer um comentário aqui com vocês. E unidade amostral é o que você está estudando, tá? Exemplo prático. Você está estudando o dente, só que cada dente está dentro de uma pessoa, certo? E muitos clientes chegam para mim e falam: ah, então eu tenho que estudar 20 pessoas. Não. Se você fez o seu cálculo amostral e deu 20, então você tem que estudar 20 dentes, seja ele da mesma pessoa ou de pessoas diferentes, tá? Então, unidade amostral é sempre aquilo que você está focando. Se você está focando em bactéria, você vai estudar as suas réplicas de bactéria. Você nunca vai conseguir estudar umazinha só, né? Você vai estudar as suas réplicas. Por quê? Você vai ter um grupo que é o seu tratamento, você vai ter um grupo que é o seu controle. Dentro do seu grupo controle, você tem, eu tenho 5 réplicas aqui dessa minha bactéria.
Beleza. Então, você tem 5 unidades amostrais ali. Tudo bem? E cada unidade amostral é em uma linha diferente, tá? Então, cada réplica vai ser uma linha diferente no seu banco de dados. Tudo bem? Então, vamos continuar com as boas práticas? Quando a gente tem muita informação em branco, o que que a gente faz? Isso também é uma dúvida frequente dos meus alunos ou dos meus clientes. O que que significa esse em branco aqui? Muito cuidado, tá? Informação em branco não é a mesma coisa de que não tem informação. Isso aqui pode ser algo dúbio, tá? Já peguei muita gente que deixa um espaço em branco, só que na verdade isso aqui seria um não coletou, né? Não consegui informações. Ou então aqui existe algum tipo de informação que é uma outra espécie ou um outro tipo de germinação aqui nesse meu exemplo, tá? Se você, por exemplo, está trabalhando com um dado numérico e você deixa um espaço em branco, isso é muito perigoso. Por quê? Um espaço em branco com campo numérico pode ser não tem informação ou então pode ser zero. E zero é uma informação e zero é um dado. Vou mostrar isso um pouquinho mais para frente aqui para vocês. Olha lá. Quando eu estou falando de dado numérico, então tempo de germinação. Aqui eu tenho um valor 3, 4, e do nada eu tenho aqui um campo vazio. Isso aqui é o quê? Não conseguiu coletar? Se você não conseguiu coletar, então isso aqui vai ser excluído, essa linha vai ser excluída, certo? Não serve para você. Entretanto, olha aqui para a direita. Já muda se a minha informação for zero. Quer dizer, se eu tô coletando isso aqui, esse dado aqui em minutos, e eu coloco 0 minutos, né? Quer dizer que isso aqui pode ter sido em segundos, não completou 1 minuto, né? Então, nota que isso aqui eu já tenho informação e eu vou manter essa minha linha dentro do meu banco de dados. Nesse exemplo do lado esquerdo, eu vou retirar essas linhas aqui, porque eu não tenho nada, está em branco. Nesses casos, gente, o que é interessante vocês fazerem? Escrevam. Escrevam NA, ou escrevam não conseguir coletar, ou escrevem informação mesmo, que é zero, tá bom? Para vocês não se confundirem lá na frente. Como que a gente trata informações em branco? Vou dar um exemplo de como isso ocorre com muita frequência. Você passa um questionário e você pergunta a renda da pessoa, de um grupo de, sei lá, 200 pessoas. Pouquíssimas pessoas vão responder a renda delas. E aí eu tenho uma variável que tem muita informação em branco, tá? Primeira coisa que você vai fazer, obviamente, é rodar uma análise descritiva. Você vai calcular as porcentagens dessa quantidade de lotes em branco, para você saber o que você vai fazer. E qual é a regra da estatística? Se você passa mais de 50% de células vazias, você vai excluir essa sua variável. Por quê? Mais da metade da amostra está comprometida. Então, quando você for rodar um teste estatístico, você vai ter resultados errados. Você vai tirar conclusões erradas. Então, essa é uma regra de ouro, tá, gente? Mais de 50% daquela variável ali não tem informação, você não vai analisar ela. Ela não consegue te entregar resultados confiáveis. Tudo bem? Quando a gente for trabalhar com variável numérica, tá? Você também vai rodar a porcentagem. Ah, Regina, mas é número. Número eu vou calcular uma média, certo? Não, não. Você quer saber a porcentagem de células vazias. Então, até para variável numérica, você vai rodar uma porcentagem e vai contar. Vai contar realmente essa porcentagem, tá? Se ela for abaixo de 50%, você pode usar essa variável. E aí você pode lançar mão de alguns tratamentos. O mais simples é você pegar essas células que estão vazias e você substituir o valor delas, o não valor delas, né, pela média da sua amostra, sem considerar esses valores na contagem, tá? Sem considerar
isso aqui, esses valores vazios, né, na contagem. Tudo bem? Então, você pode substituir. Então, vamos fingir aqui que nesse banco, aqui nós temos 2, 4, 6, peraí, 2, 4, 6, 8, 9. Aqui nós temos 8 unidades amostrais, certo? Legal. Eu tenho 3 células aqui que estão em branco. O que que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou rodar a estatística descritiva. Eu vou ver que 3 de 90 não tem informação. O que que eu posso fazer? Eu vou retirar essas linhas daqui, essas 3 linhas. Eu vou calcular a média apenas dos valores que estão preenchidos. Calculei a média e aí sim eu volto no meu banco original e vou substituir os meus slots vazios, as minhas células vazias, por essa média que eu acabei de calcular. Tudo bem? Isso é uma forma de você utilizar, tá bom? Uma outra coisa, pessoal, a gente sempre vai precisar verificar se você vai utilizar realmente, né, uma variável nominal ou uma variável numérica, tá? Ou seja, se você está lá na codificação e você está número 1, número 0, 0 e 1 para sim e não, obviamente essa sua variável ela é nominal. Você não vai me analisar ela como se fosse um valor, tudo bem? Porque se eu tenho um código, 1 ou 0, significa que eu estou trabalhando ali com uma variável de categoria. Tudo bem? Beleza. Então, como que a gente vai escolher, né, com qual variável trabalhar? Eu vou trabalhar com essa variável numérica ou uma variável nominal? Isso acontece muito quando a gente fala de dor, por exemplo. Você quer coletar a dor de um paciente, né? Então, você pode coletar de duas formas. Você pode coletar, paciente sentiu dor ou não? Sim ou não, né? Como tem aqui no exemplo. A semente germinou ou não? Sim ou não. Ou então, você coleta esse nível de dor por uma escala numérica. Então, você fala para ele, olha, me diz aqui de 0 a 10 qual é o seu nível de dor. E aí ele vai te dar um número. Exatamente como está aqui no nosso exemplo. Eu tenho um tempo de germinação. Então, aquele que não germinou, eu não tenho nenhum tempo, né? Porque eu não germinei, então isso aqui é um NA, não se aplica, certo? Qual dessas variáveis eu vou usar para analisar o meu dado? Você pode usar as duas, tá? Mas qual é a característica de cada uma delas? Se você for escolher a numérica, ela sempre vai te dar maior precisão e mais detalhes. Olha só com essa variável eu já consigo extrair média, mediana, desvio do padrão, que vão falar horrores do meu banco de dados e vão me dar muitas informações, tá? Se a gente fala da nominal, a análise da nominal, ela te dá resultados mais diretos. Ela é menos minuciosa nas informações, mas ela é mais direta. Então, ela vai te dar quais medidas de contagem e de porcentagem. Tudo bem até aí, pessoal? Todos bem? Pessoal, aguardo vocês então para a próxima aula, que a gente vai falar dos testes estatísticos. Tudo bem? Aguardo vocês. Até mais.